Olá, tudo bom, pessoal? Bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes a mais um Conversa Ria. E será com a querida amiga Cristina Judar. E vamos conversar, vamos bater um papo, aliás, sobre diversas coisas, sobre literatura, sobre o que está acontecendo agora no momento. E eu vou chamar ela agora. Vão entrando aí, sejam bem-vindos e bem-vindas, bem-vindes. E vamos conversar com a Cris, que vou chamar ela. Chamando. E Ei, aí? tudo bom? Tudo bom, Cris? Finalmente, hein? Finalmente, nossa, que saudade Nossa, imensa de você. Jorge, absurdo. Fala sério. E o pessoal tá entrando aqui, esperar um pouquinho. Tá. Tá me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Sim, a minha luz tá muito escura. Não, tá ótimo, tá O maravilhosa. Aliás, estava até elogiando em carnaval, off para a festa você. junina, todas as datas ao mesmo tempo, já que a gente não vai ter, né? Então, assim, festa junina, Natal, tudo aqui. Já tivemos dois shows do Roberto Carlos, imagina. Então, Imagina como tá. loucura. Loucura, tá E tudo do avesso, tudo do avesso. tá tudo do avesso e não há mente sã que consegue suportar tudo isso, Nossa, né? Jorge, fala sério. Porque É assim, a gente como impressionante. brasileiro, desde o berço, a gente está acostumado a conviver com a incerteza. Sempre foi uma interrogação, sempre foi uma incerteza. Vai existir país? Vai existir futuro? Sempre, desde que eu me Uhum, entendo por gente, de criança. uhum, Mas uhum. agora não demais, agora é o máximo do máximo, né? É uma situação assim inesperada, inusitada, surreal e tudo que a gente puder falar, né, de mais assim. O que eu Haja vejo mesmo, haja sanidade. Exato, o que eu vejo assim que eram as perspectivas, os anseios foram tudo por água abaixo. Agora, Sim. aquela questão de você estar preparado ou fazendo alguma estimativa não existe mais e cada dia é você viver um pouco, você ver aproveitar o dia, assim, porque É. tempo porque é que a gente vivia tanto na pressa, na correria, não parava, era contra o relógio, que hoje a gente tem que ficar parado. Então a gente tem que ficar e esperar muito. Esperar, eu É, também não sei o que também, né? a gente se sente meio ratinho de laboratório, andando naquela, né, a gente está trancado em casa e tentando produzir. Então, às vezes a gente tem a Uhum. sensação de que está sendo proveitoso, às vezes não. A gente fala, o que eu estou fazendo? O que eu estou correndo? Estou correndo para quê? Para onde? Então, Exato. e isso que você falou, em relação a projeções, todas elas estão em suspensão nesse momento. Seja de lançar um livro, seja de, sei lá, qualquer coisa, e ao mercado, e ao Uhum. bar, né? Tudo isso, tudo bem que mercado ainda tem. Eu não estou indo, mas tem gente que ainda vai. Tem gente indo à churrascaria. Ontem, no meu Facebook, um cara publicou uma foto de um povo em Porto Alegre, a churrascaria lotada. E as Nossa. máscaras todas em cima da mesa. Lógico, né? Porque também não dá para ficar tirando e pondo. Assim, normal. Todo mundo batendo papo, comendo feliz, entende? Então, assim, eu não sei mais também. Essa cegueira para enxergar, para entender o óbvio, eu não consigo entender. Eu acho que é uma crise profunda mesmo, assim, das pessoas, na consciência das pessoas. É muito mais profundo do que a gente pode entender. Eu acho que a gente vai levar talvez décadas para entender tudo isso que está se passando, dentro e fora, né? Dentro também é muito louco, da gente também. Enfim, tem muita coisa para falar, sonhos e tudo. Não, e você falou tudo, e até uma publicação sua, e é algo que eu já vinha percebendo, foi uma publicação sua no Facebook,
Hum. que as pessoas estão usando as máscaras como babador, como protege o gogó, protege o papo, porque eu acho isso um absurdo, cara, sabe? E Não tem é o que uma falar. falta de conscientização e até uma churrascaria lotada, sabe? Cara, não, né? É. Não tem. Um amigo meu que trabalha no hospital falou que viu a pessoa usando pendurada na orelha. Tipo, não sei, entendeu? Se a pessoa acredita que a máscara tem poderes que se expandem pelo corpo. Eu não sei, eu não sei. Tem que entender qual é a teoria que passa na cabeça dessas pessoas. Eu já fui pegar umas duas compras que a pessoa estava com a máscara. Eu falei assim, não, acho importante você pôr. Ah, não, mas eu estava com ela até agora. Mas aí que tá, o contato pessoal tá rolando agora. Então seria interessante você colocar, sabe? Não, Eu não exatamente. sei. A gente ri porque a gente chora também e é muito maluco, né? E aconteceu exatamente isso comigo terça-feira, segunda, né? Eu pedi produtos assim, porque eu também não tô indo para mercado, tô sempre pedindo pela internet. E quando a pessoa chegou, ela tava com uma máscara aqui, né? No, não tampava o Sim, nariz também. Aí eu falei assim pra pessoa, porque eu tenho que receber lá embaixo, lá no prédio, né? Aí eu falei pra pessoa, eu vou deixar o cartão aqui, você coloca na maquininha, eu vou ficar um pouco afastado. E ela ficava rindo, achava isso um é. absurdo. Eu falei, não, e eu pedia desculpa, falei, desculpa, mas é que eu não dá pra ter esse contato, sabe? E a pessoa ria, meio que, cara, me vendo como um louco, como um cara que É uma tá vergonha, um paranoico. exagero, que exagero, que absurdo, né? Aqui no meu Cara, mas prédio, eu eu acho que os estou mesmo. bolsonaristas, assim, às vezes eu passo de máscara, o povo fica me olhando, me encarando, sabe, me olhando feio. Eu não sei, eu fico olhando também, né, para ver o que a pessoa vai me falar, porque de repente eu já respondo, entendeu? É difícil bater panela sozinha também na janela, é bem complicado, viu? Exatamente. Olha, a E gente sofre, aproveito, não é brincadeira. e quero aproveitar o pessoal que está nos assistindo e falar assim que esse é o terceiro episódio do Conversa Ria, programa de entrevistas, de bate-papo da Ria Livraria. E por causa da pandemia, por causa do isolamento, com razão, ela está sendo feita por live, né? Aqui no Instagram, que é um recurso muito bom para a gente trocar ideia e matar a saudade, que eu estou aqui matando a saudade da Cris. E os vídeos, graças também a uma nova função do Instagram, vai estar no IGTV, logo em seguida essa nossa conversa. E os papos anteriores foram com o JB Medeiros, biógrafo do Raul Seixas e do Belchior. E o episódio piloto foi com o Walter Ugumãe, que foi bacana também a conversa, foi logo na estreia, assim, foi maravilhosa. E esse terceiro episódio com a Cris, uma querida amiga, escritora incrível, maravilhosa. É, ela é autora do livro de contos Roteiros para uma Vida Curta e também do premiado o 8 do 7, romance 8 do 7, premiado pelo Prêmio São Paulo de Literatura e também finalista do Prêmio Jabuti. Vai ser o maior prazer a gente trocar essa ideia sobre os livros, sobre cinema, coisa que a gente fazia no bar, né, Cris? A gente sempre se Pois encontrava no bar, é. ficava trocando ideia. Ai, que E delícia. Não, aquela vez que a gente tomou um porre de caipirinha de saquê, lá no Antônio Carlos, né? foi Tinha umas maravilhoso. mesinhas assim. Era mais ou menos Tinha, assim, né? tinha, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E, Cris, Tem. aproveitando essa questão que a gente levantou, queria falar assim, você como escritora, a Cris escritora, como está sendo a relação dessa quarentena, dessa pandemia, do que você está vendo, pode extrair disso, você como autora? Tá, queria mandar um beijo para todo mundo antes que tá aparecendo aí. Quanta gente legal, quantos amigos. Tô Sim. feliz que vocês estão aqui, muito feliz. É, Então, eu acho que o estado psicológico e emocional, ele afeta totalmente o lado escritora, o nosso lado, né, como escritores. Então, eu particularmente, nos primeiros dias da quarentena, eu posso dizer
20 primeiros dias, eu fiquei num estado assim, meio de inanição, de não saber direito o que fazer mesmo. Eu fiquei assim, bem estagnada e sem ter vontade de produzir nada. Aí, mais ou menos, eu acho que agora, mais recentemente, coisa de umas 2 semanas, 3, eu tomei algumas medidas. Entre elas, eu tô, assim, Facebook, eu entro rapidamente, pontualmente, umas 2 vezes por dia, só para eu ver algumas coisas, algumas pessoas, enfim, que eu curto, alguma postagem ou outra, e já dou no pé. E notícias também, eu estou sendo muito cuidadosa, Jorge, com tudo que a gente lê e tudo que a gente recebe de informação. A gente não tem nenhum preparo, nenhuma estrutura para receber esse volume de informações tão difíceis de serem digeridas e com a velocidade que é alucinante. Então, não há mente, não há emocional que consiga lidar com tudo isso e continuar falando, ai, que delícia, que ótimo, que momento, teve uma pessoa que veio comentar comigo que era um momento que era para eu ficar feliz, que era uma bênção, que era um momento para eu ser grata por esse momento. E, cara, eu não sou grata. Tem milhares de pessoas morrendo. Não tem como eu ser grata por isso, a não ser que eu seja totalmente insensível à vida do outro. O que não é o meu caso. Então, realmente, o que eu tento fazer? Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante me manter informada. Eu preciso saber o que está acontecendo. Então, eu estou sendo muito cuidadosa. Eu vou me informar, eu vejo mais ou menos o que está rolando, mas eu não fico vendo demais, sabe? Eu controlo a minha exposição a esse conteúdo. Para eu conseguir poder pensar em outras coisas. Até para eu conseguir assistir um filme com concentração até o final. Conseguir ler um livro. Ler, eu não estou conseguindo ler praticamente nada. E escrever, assim, eu estou com um projeto encaminhado e eu tive há pouco tempo uma encomenda de um texto para um outro projeto da Storytel. Então foi bom, porque aí eu tinha um deadline, eu tinha que entregar, isso foi ótimo para mim. Porque aí quando a gente tem, né, essa coisa da obrigação, muda muito. Mas assim, eu sentar agora e comecei a escrever páginas e páginas, não consigo, não tenho conseguido. Tem sido uma das coisas mais difíceis para mim. Ter esse tipo, sabe, de entrar nesse estado especial que eu entro para escrever. Com tudo que está acontecendo, está muito difícil entrar nesse estado especial do ser, sabe? Da minha mente, de frequências e ondas mentais. Tá bem complexo. Queria saber como é que você também está lidando com isso. Nossa, você disse tudo do que eu tô pensando realmente. Eu, quando começou o isolamento, eu também não consigo ler, até agora eu não consigo ler um texto, até um conto até o fim, digamos assim, demoram dias para eu Uhum. terminar. E a questão da notícia é interessante isso, Cris, porque eu não cheguei a te falar, mas eu já falei para outras lives que eu tive, que eu fiz, que devido às notícias, e você sabe que eu trabalho com comunicação, eu sempre vou atrás de notícias, quero saber notícias, quero saber a verdade, quero saber, eu queria saber os dados, eu sempre atualizar para até me indignar um pouco. Aí nisso foi um gatilho para eu ter um ataque de ansiedade. Eu tive um ataque muito pesado de ansiedade, de não ter controle do meu corpo mesmo. E eu estava aqui no apartamento sozinho, então eu não comecei a ficar desesperado assim com esse gatilho e essa experiência que eu nunca tinha tido em relação Uhum. a esse ataque, né? Aí eu praticamente parei, eu não vejo notícias, não, quer dizer, algumas aparecem para mim assim no feed Claro. ou É. alguma coisa aparece, mas eu não vou mais atrás. Uhum. E desse ataque me deixou um trauma grande disso acontecer novamente, Sem sabe? dúvida. Do nada eu ter mais um ataque, um choque de descontroles do meu corpo e da mente, né? E questão de escrever, cara, a gente vai falar mais pra frente sobre a questão de escrever
Quando me pedem assim, vamos escrever alguma coisa, eu escrevo. Eu não consigo eu ter ideia e escrever no sentido de, apareceu essa ideia como aparecia quando andava na rua, porque eu sou muito do contato. Então, Uhum, eu isolado aqui, eu preciso muito ver da efervescência da rua, das sem pessoas. dúvida. Eu estou distante das pessoas, eu estou distante das ruas. Então, isso afeta, isso diminui um pouco minha ideia, as minhas ideias para escrever, entende? Claro, claro. Então, é isso. Eu tô um pouco assim à espreita, sabe quando você fica à espreita de que algo ruim vai acontecer e sempre acontece, sabe? Então é sempre essa coisa de vigilante nessa pandemia toda, assim, sabe? Então é isso, eu acho mais ou menos isso que está me acontecendo. Em relação filme mesmo, depois do que eu tive essa relação com essa experiência, fui ver filme só agora. Eu acho que no domingo só fui assistir um filme, porque eu não conseguia dar play em nada, sabe? Uhum, uhum. E isso me deixava meio. Porque tá podendo coisa que eu gosto, sabe? De fazer, mesmo Pois nesses é. momentos desse escape. Mas é Aquilo que isso. nos alimenta, né? A gente não está conseguindo nem acessar aquilo que a gente mais adora. Quer dizer, olha que Exatamente. loucura, olha que tipo de efeito que está causando, né, na gente. Porque, cara, lidar com um filme de terror por dia nas notícias também é tenso, né? Então, eu Uhum. lembro que uma das que mais me traumatizaram foi uma notícia lá do Equador, que mostraram aqueles corpos na rua. Isso, sabe, eu tô acostumada a ver isso naqueles filmes que eu assisto, aliás. Mas eu não quero saber de filme de terror mais, agora eu não quero saber. Não, a gente já Porque vive um terror, isso, né? eu ligo a televisão para ver, sabe? Olha isso, olha que inversão é essa. Então não tem como a gente Uhum. ficar, tô bem, tô normal, não mudou nada. Impossível, impossível. Mas a gente tem que procurar, né, sobreviver de alguma forma. Então eu acho que é isso. É cada dia de uma vez, eu penso muito nisso, um dia de cada vez, Sim, sabe? total. E o que que eu posso fazer, o que eu vejo que tá dando certo, eu tô continuando. Entendeu? E tô continuando, tô mantendo. Porque eu preciso me manter sã, eu preciso ter um mínimo de equilíbrio. Porque senão não dá também, né? Já não basta tudo ao redor. A gente não pode ter ataques de ansiedade, esse tipo de coisa. Ou evitar ao máximo, né, que a gente tenha. Uhum. A E, mídia não vai colaborar, as redes sociais não vão colaborar, porque, enfim, é assim, a natureza delas, e vai ser sempre assim. Vão noticiar sempre, né? Mas vai da e, gente saber selecionar um pouco também. uhum. E voltado a esse tema, eu quero já começar com ele antes de a gente entrar nos livros também, mas eu quero, só para a gente encerrar esse tema, algo que vem desse tema, dessa questão que a gente está vivendo, também pode trazer algo para ter uma relação que eu quero que você explique um pouco sobre a antologia Pandemônio, que você tá organizando junto com o Fred Giacomo, né? O Fred de Giacomo. A gente Eu teve já te algumas. falar dessa. Oi, desculpa te interromper, pode falar. Não, desculpa, pode falar, desculpa. A gente teve algumas conversas no ano passado. Ele mora em Berlim e ele veio para cá no final do ano, passou aqui uns 2 meses. Nem sei se ele está aí assistindo ou não, enfim. E aí a gente falou: vamos pensar em um projeto que una Brasil e Alemanha, alguma ponte cultural, alguma coisa assim. Vamos pensar? Vamos, mas a gente deixou isso passar e ok. E aí, recentemente, ele me escreveu e falou: Cris, estava tendo umas ideias aqui. E que tal? A ideia foi dele, na verdade. Ele que pensou nesse nome, Pandemônio, e ele Uhum. que acabou conversando comigo e me chamando para participar e para ajudar a pensar com ele esse projeto. E eu falei: claro, né? Eu, enfim, adoro esse tipo de coisa. E aí ainda tem coisas que estão, a gente está ainda pensando, está analisando, está em momento embrionário ainda. Mas a ideia é fazer uma ponte mesmo entre Berlim e São Paulo. Então, uma ponte cultural, literária. E que, através de contos ficcionais, a gente entenda como está sendo vivenciar a pandemia em duas cidades de países que estão direcionando essa crise toda de maneiras muito diferentes. Então, se a gente Uhum. comparar, né? Como é que a Alemanha
está conduzindo isso e como que o Brasil está conduzindo ou não conduzindo, na verdade, que eu acho que não está conduzindo, né? A coisa está desgovernada. E aí é muito interessante, porque pelos textos que eu já estou começando a ler e tal, a gente já percebe a diferença gritante. E isso vai ser, acho que mais legal, quando a gente tiver com o trabalho mais avançado, a gente vai conseguir entender mesmo a diferença, como isso se mostra tão diferente na ficção. Então é isso por enquanto. A gente pretende mais para frente soltar uma publicação e tal, e fazer outras atividades também. Então ainda não tenho muita informação para passar. Posso falar que você está com a gente, né? Ah, isso eu vou falar, né? Ah, maravilhoso. E é isso, tô bem animada, acho que vai ser um trabalho interessante, assim, vai ser um tipo de ponte, né, de estabelecer essa ponte cultural, é uma das coisas que eu acho mais loucas, assim, e importantes para a gente entender esse momento, fica como um registro também, né, através da ficção. E eu adorei, aliás, agradeço o convite mesmo, porque foi por esse desafio, esse convite que fez eu voltar a escrever, a entrar na ficção para poder escrever alguma coisa. Adorei o convite. E também gostei dessa questão da relação que vai ter uma ou outra, ou um país, um autor que está vivendo Uhum. aqui e lá na Alemanha, quais são as diferenças, que são muitas, né? As São diferenças em muitos. relação ao que cada país está tratando essa coisa única que é a questão do vírus, né, da pandemia. Mas eu achei incrível essa ideia escavando uma ideia boa desse mundo que a gente está vivendo, né? Pois é. E eu queria saber, Cris, vamos lá no começo. Queria saber assim, como foi o começo seu lá na questão da escrita, o que te fez desenvolver a paixão ou o trabalho de escrever, as leituras, como que começou tudo isso, Cris? Se tornar escritora, assim. Eu sempre escrevi bastante, mas através do jornalismo, né? Porque eu sou jornalista de formação e trabalhei durante anos em vários veículos, trabalhei em agência. Então sempre escrevi muito. A escrita sempre fez parte do meu dia a dia de trabalho. E aí a escrita ficcional, ela veio depois, assim, depois de anos. E confesso que para mim, ela foi. Todo mundo fala, mas facilita muito e tal. Eu acho que tem os dois lados. Facilita o fato de eu já ter uma escrita jornalística e não, porque eu precisei meio que dar uma desintoxicada da escrita jornalística para, sabe, aquela coisa de entender quando e como virar a chave para escrever, para que a minha voz como escritora de ficção não fosse, digamos, influenciada pela escrita jornalística, que tem os seus próprios jargões e os seus próprios métodos e estruturas. Então, para mim, foi meio que um desafio, assim, foi difícil no começo. Eu demorei um bom tempo para conseguir separar e escrever de uma nova forma e não deixar com que o jornalismo influenciasse, sabe? Eu não queria isso. Eu não queria de jeito nenhum levar os vícios do jornalismo para a escrita ficcional e me esforcei muito por isso. Então, felizmente, hoje, né, eu posso dizer que depois de anos de muito esforço e trabalho, eu consegui. Mas foi um tempo assim que eu levei um tempinho, sabe? Um bom tempo. Então, eu não sei exatamente quando essa coisa da ficção rolou para mim. Eu sempre li bastante desde pequena, mas não pensava muito em ser escritora. Eu acho que começou com uns poemas que eu comecei a rabiscar, muito ruins, e aí horrorosos. Eu trabalhava numa agência já nessa época de comunicação. E aí, mas eles eram ótimos, assim, porque era uma forma de eu já começar a me expressar, né, tudo que eu sentia. E eles representaram muito. Embora eu não goste deles, eles representaram muito.
E acho que a partir daí que eu comecei a usar um pouco mais, comecei a ir para narrativas mais curtas, comecei a fazer oficina, com uma figura aqui, uma figura ali, fiz algumas coisas na Casa das Rosas, comecei a estudar, ia praticar muito. E então foi mais ou menos assim, sabe? Eu tive um início poético e depois eu fui para o conto e aí foi, entendeu? E como foi o desenvolvimento do Roteiros para uma Vida Curta? Porque, como eu falei para você, falha minha, não ter lido antes, eu li agora, recentemente, que você me enviou. E, cara, fascinante. Eu amei, cada conto tem uma experiência muito boa. Eu só assim, desde o 8/7, quando eu terminei o 8/7, já fui falar com você. Eu falei, Nossa, já quero escrever sobre. A gente nem se conhecia direito, mas nós éramos amigos no nossa, foi Facebook. tão marcante aquilo, gente. Fala sério, É, aquela crítica que você escreveu. Nossa, porque é uma coisa assim que eu não sou muito de fechar um livro e já vou escrever, eu já vou falar. Com você foi muito diferente com o 8/7. Depois a gente volta pro roteiros, sim, né? Porque aqui a gente vai desviando e depois volta pro ponto, sabe, Cris? Com tá uma conversa certo. de bar mesmo. Sim. Aí o 8/7, quando que você me enviou, gentilmente me enviou o livro, eu terminei, já, eu fiquei fascinado, aí eu fui falar contigo, fiz a resenha até depois lá no livro Opinião. E indo pro roteiro, eu vi assim uma coisa, um embrião do 8/7 Tá. que vinha surgindo com a questão do insólito, das palavras cortantes, do ritmo bem cinematográfico também, que eu acho maravilhoso. E no 8/7 também tem muito isso. E eu queria saber assim, então, essa relação do começo do roteiros, o roteiro de uma vida curta, como foi esse desenvolvimento? Se você achava que não tinha muito fôlego para escrever algo maior, como veio depois do 8/7, ou você já tinha algo montado, falando, não, esse livro vai ser de contos mesmo? Com certeza, eu nem pensava que eu pudesse escrever um romance. Era uma época em que eu estava já mais envolvida com a produção de contos, já era um outro momento. Trabalhava em outra agência de comunicação, era editora de revista. Então eu trabalhava com texto o dia inteiro, mas textos que eu odiava, certo? Então eu tinha que ter um momento no meu dia para escrever os meus textos. Então eu separava ali uma hora, estava com o meu Word aberto, ninguém sabia, porque eu trabalhava com texto o dia inteiro e eu estava ali Aham. trabalhando, sei lá, tirava uma horinha para isso. Então era meio que sagrado para me manter viva também. E na época eu também tinha um blog, então algumas coisas eu ia postando nesse blog. E aí isso foi crescendo, fui acumulando material, fui acumulando. E aí um belo dia o Prêmio Sesc tinha aberto as inscrições. E eu falei, vou arriscar. E separei os textos que eu mais gostava, assim, que eu achava que, né, que seriam mais interessantes de serem mandados. E me inscrevi no Prêmio Sesc. Fui lá na hora do almoço da minha agência. E mandei o envelope, cheia de esperanças, mas de desesperanças também. Tipo, vamos mandar e ver no que dá, né? Claro. E aí, depois de um tempo que saíram os finalistas, então o livro estava entre os 20 finalistas e recebeu menção honrosa do júri, que é uma coisa opcional, assim. Então, foi legal para mim, claro, foi ótimo. Eu acho que é um livro que sim, que me preparou para eu poder desenvolver o 8/7. Eu acho que foi um bom exercício, eu pratiquei, né, como você pode ver, você leu agora recentemente, eu
experimentei bastante. Eu me dei a liberdade de fazer as loucuras, todas as loucuras que eu queria num texto. Então, e essa experimentação toda foi muito útil para me dar um pouco mais de base para eu poder trabalhar o 8 do 7 da forma que eu quis. Mas lógico que na época eu não tinha noção, eu nem estava pensando em escrever um romance, nada disso. Então Uhum. foi assim, é um caminho longo, um caminho que levou também anos, o próprio Roteiros demorou para que eu conseguisse publicar, independente de ser finalista, independente da menção honrosa, a gente sabe que os caminhos no mundo da literatura não são tão simples e são demorados, né? O tempo é um outro tempo, não é o nosso tempo, são outros tempos que a gente tem que saber lidar. Sim. Então, acho que foi isso, me perdi um pouco. Mas foi um trabalho que é um trabalho que eu gosto muito também. Hoje eu leio, eu tenho um certo carinho quando eu vejo o livro e tal. Eu vejo que está chegando em pessoas hoje, atualmente está chegando em pessoas. E isso que é legal, né? A gente quer que o livro esteja na rua, esteja no mundo, circulando. Para o autor é a melhor coisa que tem. Você sabe disso, né? Também. Uhum. Né? O Somos Mais Limpos pela Manhã está chegando aí para um monte de gente, com certeza, que está lendo, né? Não te conhecia e fala, nossa, esse livro. E é assim que as coisas são, e é maravilhoso que seja assim. Não, realmente, porque o meu livro é de 2016, o seu é de 2015, né? O lançamento, o ano de publicação. E aparece muitas resenhas agora, assim, de pessoas que estão lendo o seu, também vejo muita gente marcando você com roteiros também. Eu acho isso Uhum. fantástico, o quão os livros estão vindo, eles vêm, eles não param É, lá eles vão vindo, sabe? E você fica maravilhado com várias respostas, é tipo, ótimo. É muito. o meu livro atravessa foi para lugares que nem eu estive, mas meu livro estava lá, sabe? Ah, É isso é fabuloso, demais. né? Isso é Não é? demais, isso é demais. Nossa, é a melhor parte. A gente sofre tanto, tem que ter o lado legal também. Exato, exato, exatamente. E, e uma coisa assim do roteiros também, aliás, leva o nome de roteiros, é um pouco de uma influência muito do cinema, de filmes também, né, Cris? Te influenciou muito Ah, na sim. escrita, a imagem do cinema, porque você sabe muito bem que a mim o cinema É, influencia muito. E eu queria saber de você também, se o cinema, a construção de imagem cinematográfica também foi em relação ao roteiro. é interessante, eu tenho certeza disso. Mas não é uma coisa consciente, não é uma coisa que eu falo e penso assim, agora eu vou escrever essa passagem de uma forma X que vai parecer que é uma cena. Não, eu não tenho a mínima noção. Eu não tenho, e não é intencional. Então, agora essa passagem vai parecer uma cena que poderia ser de um filme. Eu não tenho essa consciência. Depois que eu me toco, que eu leio, que eu falo, putz, ou que pessoas me falam. Tem muita coisa que eu mesma não percebo. As pessoas que chegam para mim, você fala, Cris, olha, super, olha isso aqui, tá bem cinematográfico. Porque eu acho que a gente acaba agregando várias linguagens artísticas. E o cinema, pra gente que é muito influenciado, ele aparece naturalmente, né? Vai aparecer naturalmente, igual eu falei pra você, do seu conto, sem dar spoiler, mas uma determinada cena que eu falei, nossa, eu falo cena, uma determinada passagem do seu conto, que, cara, aquilo, pra mim, eu vi aquela cena, eu assisti aquela cena enquanto eu lia o seu texto. A Uhum. gente faz, né? A coisa sai, a coisa não é assim, premeditada. Então, com certeza, vários filmes que foram importantes no decorrer da vida, eu acho que de alguma forma vai sair ali no meio do texto, seja numa imagem muito potente, ou numa imagem que pode até parecer uma aproximação de câmera, sei lá, um diálogo, muitas coisas. E isso é muito bom. E o 8 do 7 foi lançado pela Reformatório, né? A editora Reformatório. Um beijo para o Marcelo Nocelli, um querido amigo incrível. E está no site lá da Reformatório, né? A venda, né? O livro.
do Roteiros, né? Sim, os dois estão pelo site da. Dá para comprar também por outras lojas, mas está no site da Reformatório também. É só entrar lá e ele manda já direto. Ah, que maravilha. Então vamos entrar agora no 8 do 7, num romance incrível, maravilhoso. Só uma curiosidade, eu lembro até hoje, é engraçado que da minha reação você ganhou o prêmio São Paulo. Eu estava no metrô, voltando do trabalho, aí eu estava fazendo um evento para a editora onde eu trabalhava, e já era Aham, tarde, porque o prêmio saiu tarde, né? Saiu depois das 10, tarde. É, depois das os 10. nomes. Aí eu tava voltando e eu olhei assim, Cristina Judari e Aline Bey ganham, assim, e a Ana Paula Maia, né, também É, Ana ganhou. Paula Maia. É. Mas eu vi você e a Aline, eu falei, eu dei um berro no vagão. Caralho! Que demais! Foi maravilhoso. Imagina, se a minha reação foi essa, imagine você que estava lá. Deve ter sido incrível, né, Cris? É, mas assim, na hora você fica meio assim, anestesiada, né? Porque os outros prêmios não são muito assim, né? Eu não sei agora como é que tá o Jabuti, porque também teve algumas mudanças, Meio mas Oscar, parece um Oscar, é, né? em São Paulo na hora. Você tá ali, e aí tem uma apresentação antes, e ficaram duas moças tocando, nada contra, mas assim, você não tá com cabeça para ver aquilo, você quer que a coisa acabe logo, entendeu? E o negócio não acabava, a música era uma música, sabe, sem fim, assim. E, cara, é muito nervosismo. Nossa, a gente sentada ali na primeira fileira, a gente olhava todo mundo, um olhava pra cara do outro e falava, meu Deus do céu, né? E a gente pegava um na mão do outro, todo mundo com a mão gelada, sabe? A gente nem tava vendo o que tava ali. Mas eu lembro que a Uhum. minha reação foi afundar na cadeira. Eu comecei a afundar, afundar, afundar. Na hora que ia falar da minha categoria, eu comecei a afundar. Aí eu ficava falando assim, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Para eu já. Olha que louco. Aí a mulher falou o meu nome, falou o nome do livro, eu dei assim. Mas eu fiquei impressionante, assim. Eu fui, falei, normal. Não tive uma reação muito. Ainda bem, porque também eu, quando tenho reações, né, a coisa também é bem Meio intensa. um Roberto Benini no Oscar. Quando o Roberto Benini ganhou o Oscar, ele subiu nas cadeiras, dançou. Quando ele ganhou pela Vida é Bela. Felizmente, né? O meu lado assim leonino, mais expansivo, ele ficou um pouco comedido ali e eu consegui falar, tal. Mas claro, por dentro, né? É um negócio, é uma emoção bem grande e é um momento bem, bem louco, assim, bem passa o filminho, né? Passa o filminho na É. sua cabeça de tudo que você passou, de tudo que, enfim, todas as Então dificuldades. As portas vou falar, fechadas, os nãos, né? Tudo aquilo passa, não tem como, né? então vamos falar desse filminho, como foi a construção do 8 do 7 pra gente. Olha, o 8 do 7, ele começou de um conto de uma moça que está numa moto. Ela tem uma passagem por uma região do interior, ela para num posto de gasolina, restaurante, assim, esse bar, restaurante que tem posto de gasolina do interior. E essa história, eu gostava muito dela. E eu falei assim, a princípio eu ia publicar esse conto, essa história. Só que aí eu falei assim, puxa, bem que eu podia ampliar, eu podia começar a pensar de dentro para fora. Qual é o universo dessa moça? De onde que ela veio? O que que fez com que ela passasse nesse momento de moto por esse lugar? Essa briga que ela teve dentro do restaurante do posto, que esses homens disseram para ela, porque ela estava de moto, sozinha, né? Com cabelo moicano, uma camiseta e uma bota. Tudo, eu comecei a criar tudo o que poderia estar ao redor dela. E o 8 do 7 nasceu disso. Ele nasceu dessa criação do universo dessa moça. De onde ela veio, o que ela queria fazer, que relacionamentos ela teve, com que pessoas que ela
ela se relacionou e o que ela... A trajetória dela. Então ele nasceu disso, ele nasceu de um conto que deu origem ao romance. Foi isso, assim. Uhum. E aí eu comecei a pirar e a estruturar as 4 partes, que começam com ela é a Magda, então começam com ela mesma, a primeira parte é isso. Então, esse trecho, inclusive, está, né, na parte dela, obviamente. E aí eu fui pensando em quem mais seria de importante, que outras partes poderiam completar. Ou, na verdade, elas vão em paralelo, né? Não são sequenciais. Elas estão ao mesmo tempo, essas 4 partes, esses 4 personagens. E assim foi. E aí eu fui pirando, pensei nela, depois pensei na ex-mulher dela, que era a Glória, depois eu pensei no Serafim, que é um ser que é celestial, mas ao mesmo tempo também é muito terreno. E ele surge em várias situações em que elas, né, em que todos eles estão, que é um grupinho de amigos, estão juntos. E a cidade de Roma, que eu quis colocar como uma personagem também, uma mulher, uma senhora, que tem o seu corpo pisoteado, né, há tanto tempo. E o que ela sente de tudo isso, porque Roma recebe glória. Roma acaba sendo a pátria de glória. Então, é mais ou menos isso. Não sei se a gente, assim, eu sou péssima para falar sobre os livros, assim, Não, não sei se eu falo muito bem, assim. não, falou maravilhosamente. Eu também eu sou péssimo para falar do meu livro, ainda mais do livro 8 do 7, que é tão complexo, até em leitura e também na construção dele, que eu acho. Por isso que me deixou fascinado, ainda mais também de Roma personificada, digamos assim, numa personagem. Eu Uhum. acho fabuloso o que você desenvolveu na estrutura do romance. E aqui temos uma. O Fred está assistindo. Fred, Eba! Oi, Fred, beijo! ele deixou uma pergunta aqui para você, que é assim, ó. Cris, as leituras que você estava fazendo na época do Roteiros eram parecidas com as do Oito? Não. Leituras? É uma leitura, alguma leitura de base, digamos assim, eu acho que alguma referência. Não. Na época do Roteiros, não. Não, Fred. O 8. Lógico que a gente sempre tem influências literárias, né? Falar que a gente não tem também, nossa, né? Que mentira. Mas o 8 foi um livro que eu estruturei, assim, muito do tipo, eu quero escrever o livro da estrutura que eu penso que seria interessante para um livro meu. Eu não faço ideia se isso vai ser bem aceito pelas pessoas, se isso vai ser bem aceito pela crítica. Eu não tinha ideia. E Tá? eu foi um passo bem arriscado e que foi legal porque a editora Reformatório, a gente conversou várias vezes. E eu lembro que numa das reuniões que eu tive com o Marcelo e com o Renan, eles falaram: não, Cris, o livro é esse, o livro é esse. É você que sabe a estrutura do livro, entendeu? Uhum. Vamos nessa. Então, eles também embarcaram comigo nessa ideia, que era uma ideia diferente. Não é um livro que segue, digamos, uma estrutura linear ou uma estrutura que dizem, né? Eu também acho isso bem controverso, mas que é uma estrutura jamais manjada para o livro ser bem aceito, digamos assim. E eu quis escrever o livro que eu queria, que estava na minha cabeça, na verdade. Então, digamos assim, que eu tomei esse risco e acho que de influência direta mesmo que eu me lembre, assim, tenho muitas influências, mas digo um Sim. livro específico, alguns livros, não, não exatamente. Não Uhum. mesmo. E, e como ficou a questão do recebimento, assim, das leituras? Como eu falei, como é uma leitura complexa, você deve ter recebido várias interpretações também. E como você disse também, explicar o livro é bem complicado, né? Como que É. tá essa questão da recepção, assim, as Não, pessoas isso vêm falar é com você. engraçado quando viram para mim e falam assim, ah, sobre o que é o livro?
Eu entro em pânico. Eu falo assim, meu Deus, eu vou ter que responder em uma frase sobre o que é o livro, eu não vou conseguir. Então, assim, eu fico em silêncio olhando na cara da pessoa, entendeu? Aí eu tento, mais ou menos, falar trajetória de uma mulher, ou às vezes eu falo de duas mulheres que se relacionavam, mas não é só uma história sobre isso, né, tem muito mais ao redor. Eu falo sobre questões de sexualidade, questões de identidade, questões de consumismo, religião, qual é o nosso lugar do mundo. Eu falo sobre tanta coisa, então também, se eu começo a falar tudo isso, a pessoa fica olhando na minha cara e fala, essa daí é louca, né? O livro dela é sobre tudo isso ao mesmo tempo. Então, para mim é bem difícil responder isso. Mas a questão das leituras, olha, pelo menos de retorno, assim, eu sempre os retornos ou as críticas que saíram sobre o livro, de modo geral, eu posso dizer que foram bem legais, bem positivas, agregaram muita coisa. O Sérgio Tavares também foi, acho que foi o primeiro que chegou a. Foi você ou foi o Sérgio Tavares? Eu tenho essa dúvida, se foi você ou o Sérgio Tavares, que Foi foi. o Sérgio, porque o Sérgio é incrível. Foi o Sérgio, que o Sérgio é incrível. O Ele é muito Sérgio bom. fez uma crítica A nova muito crítica é um site legal. maravilhoso. Sim, e ele é um baita escritor, né? Ele é um baita Uhum. escritor. O Kavala é uma coisa impressionante, assim. Quando eu li, eu fiquei passada, mas enfim. Ele fez uma crítica muito legal e foi logo depois que o livro saiu, assim. Então, a receptividade geralmente é boa. Porque eu acho que o livro, ele tem uma complexidade, mas ao mesmo tempo ele não é um livro que a pessoa não consegue ler, ou que ele é muito enigmático, num nível assim, hermético. Não é Uhum. nesse sentido. Então, é, eu acho que ele tem tido E ele tem tido uma trajetória que muita gente está descobrindo ele ainda, sabe? E as coisas vão indo, tá caminhando, e eu fico bem feliz, assim, com o caminho dele. E é interessante, porque o livro ele tem o seu próprio caminho independente da minha vontade, né? Isso é uma coisa que eu conversei com a Aline também uma vez, a Aline Bey. Ela falou, Cris, a gente não tem controle nenhum, né? É um negócio que eu falei, é verdade, a gente não tem controle. O livro, agora ele vai, tá no mundo, ele vai, deixa. Seja o que Deus quiser. Né? A gente não tem mais controle. A gente, no máximo, acompanha, dá retorno, publica. Mas ele tem a sua própria trajetória mesmo, assim. Então, eu gosto da Maravilha. trajetória do Oito. Ah, tem aqui a pergunta do Bruno Ribeiro, escritor maravilhoso também. Um beijo pro Querido, Bruno, beijo, querido. Bruno. Ele pergunta para você, Cris, a música tem muita influência no seu trabalho? Total, Bruno. Total, total, como já é de se esperar, né? Eu sou muito musical, extremamente musical. Eu ouço muita música. Isso é uma coisa que há muitos anos já. Eu estudei música, uma época da minha vida, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com isso, absoluta. Então, muito, assim. E sempre está presente também. Eu acho que eu sou preocupada com a musicalidade dos textos, eu me preocupo muito com o som que aquele texto lido em voz alta tem. Tem o conto nexo no Roteiros, que eu trabalhei muito com a sonoridade das palavras. Eu acho que o sentido desse conto é justamente no som, no encadeamento, nas ondas que vão sendo formadas conforme as palavras vão sendo unidas, umas ligadas às outras. Então, mas eu cito, sempre que eu posso, no próprio 8 do 7, eu falo das Mercenárias, eu falo de bandas que eu gosto, falo do Iggy Pop. Não acho que eu não cito o nome Iggy Pop, mas eu falo de um show que o Serafim tá, e que o Iggy Uhum. Pop estoura lá um negócio e pula no meio do público. Tá sempre muito presente, assim, porque tá muito presente em mim, na minha vida. Eu não consigo viver sem música, então é bem natural que na literatura também apareça, seja de forma assim evidente, citando mesmo alguma letra ou algum artista, ou mesmo na forma interna, sabe, que eu vou costurando assim as palavras. O Nexo, eu até conversei com você ontem, eu terminei o conto ontem, eu achei fantástico, muito pela sonoridade mesmo que você constrói ele. Eu achei fascinante esse conto. Até brincando que era uma brincadeira,
algo meio lynchiano que você fez na escrita, assim, eu achei fabuloso, É, sério. O Nex eu nunca. é um conto incrível, Cris. Ai, que bom que você curtiu, Jorge. Eu fico super feliz, porque ele, justamente, o entendimento dele não é pela obviedade, não é pela nossa consciência aqui cotidiana. O entendimento dele é por outra consciência, por uma consciência que está submersa, que vê o sentido no som, o sentido. E são construídos sentidos. Chega uma hora que aparecem algumas figuras que fazem nexo, né? Que tem nexo. Mas eu nunca Uhum. mais fiz nada daquele tipo, assim. Foi o meu único texto mesmo que eu, sabe, que eu fiz essa loucura, assim. Eu tava numa vibe especial, era de madrugada, eu tava deitada na cama e com o bloco de notas do celular e veio, assim, um negócio de eu falar, começar a escrever, assim. Eu escrevi numa madrugada esse conto, no bloco de notas do celular. Caramba, Cris, que incrível. É, louco, loucura. E, infelizmente, nós estamos encaminhando para o fim. Já vai dar Ah, uma muito hora aqui da rápido, live. Como passa, né? Passa muito voando. rápido, Realmente, muito rápido, nossa. muito, muito. E eu queria só deixar uns avisos que dia 25 de maio vai ao ar a segunda edição do Revista Ria, que é a revista eletrônica da Ria Livraria. Então, a segunda edição vai ser agora na segunda-feira, com vários nomes bacanas. Acompanhe as redes sociais da Ria Livraria para ver quem são os convidados. E eu tenho uma pergunta assim para lhe fazer antes de a gente encerrar. O que você espera, Cris? O que você espera desse 8/7 de 2020? O que você deve esperar? Cacete. É... Bom, se eu pensar no que eu estou imaginando, eu acho que a coisa vai estar bem caótica ainda no Brasil. Acho que a gente vai estar envolvido. Eu não tô otimista, nem um pouco otimista. Então, acho que esse 8/7 vai ser difícil para todos nós ainda. Não acho que a coisa já vai estar aliviada, assim, sabe? Tipo, já podemos sair. Eu acho que não. Mas eu espero, assim, falando, né, em algo positivo, eu espero que a gente esteja cada vez mais preparado para saber lidar com isso, para sobreviver nessa condição, que agora é uma questão de sobrevivência, a gente se manter inteiro, estando dentro de casa, que a gente esteja muito. É a hora da gente se cuidar, né? Mais do que nunca. Você se cuidar aí na sua casa, eu me cuidar aqui, para a gente sobreviver mesmo. Eu espero que a gente esteja equilibrado para isso. Não para achar que tudo isso está sendo maravilhoso e que é um presente e tal, mas para que a gente consiga mesmo se manter num cenário caótico que a gente não sabe, né? Até se a gente estender isso para a área política, a gente é uma grande interrogação, não dá para saber, não dá para saber, não dá para fazer nenhuma projeção. Então, é viver um dia de cada vez mesmo, e que 8/7 seja uma data que a gente esteja bem, relativamente bem, dentro daquilo que a gente consegue fazer hoje, sabe? Basicamente isso, é o que eu desejo pra gente e pra todo mundo, né, que tá vendo a gente, os nossos amigos, nossos companheiros, família. E é isso aí. É o que dá pra E o, fazer. é, Cris, muito obrigado, viu? Por Eu que esse papo, agradeço, Jorge. por aceitar o convite, essa troca de ideia. E um último recado, depois do Conversa Ria vai ter, faz parte do programa, uma indicação de um livro feita pelo escritor e livreiro Ian Viedo. Ele sempre indica no final um livro, então vocês vão ficar sabendo, vendo o vídeo daqui a pouco que a gente vai postar aqui no Instagram da Ria. Tá bom, Cris? Um beijo enorme, se cuida. Grande beijo, Jorge. Adorei, viu? Amei, amei, amei. Super obrigada Amei. mesmo. Estou muito Amei. feliz. Vamos realizar um dia, concretizar aquela nossa sessão de cinema que a gente sempre prometia, tá? Por favor, né? Vamos. Total, total. Conte Um beijo, comigo. um Sempre. beijo enorme, viu? Fica bem, tá? Beijo, beijo a todo mundo. Um beijo a todos aí, ficam bem, tá bom? Até a próxima. Tchau, É. tchau. Beijos. Beijo.